Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Estamos a aproximar-nos na reta final da época, já com o ATP Masters 1000 de Paris em andamento. Nesta altura, enquanto gravamos, estão ainda em jogo três vagas para as ATP Finals, que é no fundo um dos grandes pontos de interesse da semana. Talvez comecemos por aí, já vamos falar depois dos outros, mas de facto nove lugares, nove jogadores na luta por três lugares, assim é que nesta altura são ocupados por Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Holger Rune. Diríamos que o primeiro do Tsitsipas está mais ou menos entregue, o segundo está assim metade entregue, embora nesta altura Zverev esteja a ter dificuldades no seu primeiro encontro, na primeira ronda. Enfim, a sua margem ainda é um bocadinho grande, porque precisaria que, neste caso, dois jogadores o ultrapassassem, mas está tudo mais ou menos em aberto. O Berto Urkacz, Taylor Fritz, o próprio Casper Ruud têm hipóteses reais de qualificação. Na ressaca de uma semana, onde, sob esse ponto de vista, quem aproveitou melhor a sua oportunidade até foi o Berto Urkacz, e se calhar ia começar por aí, Pedro. Como é que olhaste para essa semana em que, de facto, mais uma vez, a grande maioria dos jogadores candidatos a Turim foram perdendo cedo, com exceção do Berto Urkacz, e que destaques é que colocas em Viena e em Basileia, sendo que diria que muito relevante o regresso aos títulos do Félix Auger-Aliassime. Não é Uhum. só um regresso aos títulos, mas é também, há uma estatística muito curiosa, ele é apenas o terceiro jogador da temporada a defender um título, o que de facto é muito engraçado. Só o Alcaraz é que tinha defendido Barcelona e Madrid, e o Rune tinha defendido Munique. Foram os únicos jogadores a defender títulos este ano, o que é engraçado. E por outro lado, passo já a bola definitivamente sobre o Sinner. Uhum. Sinner e o Medvedev, mas sobre o Sinner ganhar uma segunda final consecutiva ao Daniel Medvedev. E que significado é que isso pode ter agora para a ponta final do ano, até porque ele vai jogar as ATP Finals em casa. Sim, olha, começando pelo fim, de facto é uma vitória que eu diria que é muito importante para o Yannick Sinner. Não tanto em termos de race, porque o Sinner já está com esse apuramento resolvido, mas ele claramente quer dar um salto em termos qualitativos naquilo que é também o seu ranking, e eu acho que, de facto, com estas vitórias contra o Daniel Medvedev, dão-lhe muita confiança, ainda para mais da maneira como foi o encontro. E eu acho que ele, se calhar, ainda este ano, embora não seja muito simples, mas dependendo do que fizer em Paris, e definitivamente na próxima época eu vejo isso acontecer, vai estar na luta para estar no pódio. E quem sabe até não só o terceiro lugar, mas tem de facto dado passos em frente na sua evolução Yannick Sinner, e foi mais uma belíssima semana dele. Começou dura com o Ben Shelton na primeira ronda, e o encontro que ele ganhou em 2 sets, mas quem viu o duelo sabe que se calhar até podia ter perdido em dois, e que se calhar até pelo menos um set ele devia ter perdido, mas no entanto conseguiu vencer, e é uma grande semana para ele. Para o Gelé assim, ressuscitou completamente, de facto ninguém estava à espera que isto fosse acontecer, ainda para mais num torneio de Basileia. Se fosse num torneio mais pequeno, poderia ser o sítio certo para ele conseguir aproveitar uma oportunidade. Mas a verdade é que ele foi somando boas vitórias, o quadro também foi abrindo um bocadinho, tem uma grande vitória um, adiante do Algarroun para chegar à final, e depois mesmo nessa final, o Berurcatos, que se tivesse ganho, aí então ainda estava mais embrulhado na luta, teria ficado a 15 pontos do Algarroun na luta pelas finals, e o Félix, à boleia de serviços muito bons, de um serviço muito eficiente, conseguiu de facto vencer. É importante, obviamente para este ano já não muda grande coisa, mas que para a próxima época, e além de lhe salvar um bocadinho o ranking, para a próxima época deixa-nos antever que o Félix possa realmente voltar ao nível normal dele. Eu diria que é por aí, e depois, obviamente, destacando o Bero Urcados, que voltou a aproveitar bem as suas oportunidades. Diria que neste caminho todo ele só falhou realmente em Tóquio, onde perdeu na primeira ronda, mas agora em Paris eu acho que ele vai dar muito trabalho ao Holger Rune, até porque neste momento que estamos a gravar isto, ele está a ganhar ao Sebastião Corda, já lhe ganhou o primeiro set, que é uma primeira ronda muito traiçoeira, vindo dele de uma semana exigente, mas que ultrapassando o quadro abre, e o Holger Rune tem um duelo bem duro logo na segunda ronda com o Dominic Thiem. Pode ser de facto uma semana que deixa o Urcatos em lugar de apuramento, e quem sabe se não vamos sair desta semana com a luta ainda em aberto para os dois últimos torneios da época. Sim, eu estava aqui a olhar para as contas assim muito rapidamente. O Urkacz, para sair à frente do Rune, vai ter de chegar à meia final, ou seja, não é
não vai ser fácil, vai ter que chegar pelo menos à meia-final, é o mínimo que ele tem de fazer para passar o Rune. É a mesma coisa para o Fritz, ou seja, eles para passarem o Rune esta semana vão ter de fazer pelo menos os 300, ou vão ter de atingir os 360 pontos das meias finais. Para o Fritz ainda é mais difícil, porque o Fritz apanha com. Não só apanha primeiro com o Rune nos oitavos de final, se lá chegarem os dois, como depois apanha com o Novak Djokovic nos quartos de final, portanto isso também tem algum relevo, e isso joga a favor do Urcates. Porquê? Porque Sim. se acontecer o que se espera, que é o Novak Djokovic ir à meia-final, quer dizer que Fritz e Rune não chegam lá, porque estão os dois no quarto do quadro de Novak Djokovic. E depois o Berto Urcates, sim, fica um bocadinho com o seu destino nas suas mãos. O Urcates tem um quadro que, apesar de tudo, é bom, como dizias, ele tem uma primeira ronda dura, mas diante de um jogador que ele derrotou recentemente nas meias finais de Xangai e que está a derrotar outra vez, à hora que gravamos este podcast, e depois o primeiro adversário do top 10 que ele pode apanhar nos oitavos de final é o Casper Ruud, que não está em grande forma, como sabemos, e depois eventualmente nos quartos de final tinha sempre de apanhar um jogador do top 4, digamos assim, mas se calhar até apanha aquele com o qual ele tem mais hipóteses, que é o Daniil Medvedev, tem algum sucesso historicamente, e se calhar dos quatro, diria que é o que ele prefere apanhar, comparado com o Alcaraz, com quem ele E tem só perdido aqui um constantemente. apontamento, que é um cenário que não é assim tão impossível e que era uma loucura, que é, se ele chegar às meias finais, e se o Algarve perder nos quartos de final, que é um cenário viável, eles ficariam com os mesmos pontos exatamente para Metz e Sofia. Pois, pois é engraçado, e nesse cenário teríamos que fazer as contas, porque o desempate aí tem a ver com o número de pontos em torneios mandatory, e eu acho, assim de cabeça, que o Rune, apesar de tudo, fica à frente, porque tem Sim, mais pontos em viável. Masters 1000 e em Grand Slams. Portanto, o Rune basicamente teria de fazer o mesmo resultado que o Urkats em Metz. Eu acho que eles vão os dois a Metz ou o Rune vai a Sofia, já não sei de Eles cor. eles vão jogar o mesmo torneio. Portanto, eu acho que eles, se não estou Vão os dois a em, se Metz, não, com o Rude não tem também. erro, vão os dois a Metz, exatamente. Portanto, enfim, seria sem dúvida interessante, mas lá está, vai ser preciso também perceber. Também há o Gael Monfils ali pelo meio no quadro do Urcatos, pode ser um fator em Paris, sem dúvida. O Monfils é o adversário da segunda ronda de Casper Ruud se ganhar hoje, e por isso vai fazer com que eventualmente tudo isso possa entrar em equação. Eu também tenho algumas dúvidas em relação ao Holger Rune, porque em relação ao Félix Auger-Aliassime, e apenas para concluir o tema da semana passada, de facto o ténis é fascinante. Félix Auger-Aliassime não conseguia ganhar a ninguém. É verdade que Holger Rune também não. Se calhar, bem, enfim, estavam parecidos. A única vitória do Rune tinha sido precisamente contra o Félix em Pequim. Mas é incrível como um jogador que tem muitas dificuldades a ganhar a quem quer que seja, que passou pelo calvário que ele passou, que estava em risco de sair do top 50 até ao final da temporada, de repente, de um dia para o outro, desata a ganhar jogos de qualidade. Ele varreu o Holger Rune, que é um jogador do top 10, e depois ganhou em dois tiebreaks ao rei dos tiebreaks, que é o Berto Urcatos. Portanto, em relação, em relação a isso, estamos mais ou menos conversados em relação a como, de facto, o ténis muitas vezes não tem explicação. Os jogadores encontram forma com duas, três vitórias, encontram confiança com duas, três vitórias. E a situação do Rune, eu não, eu, enfim, não fiquei assim tão convencido quanto isso em relação a Basileia, mas lá está. Se calhar vai chegar a Paris, onde venceu o ano passado, e também reencontra boas sensações. Pode Agora, eu não acontecer. fiquei muito convencido. Acho que se ele for colocado sob pressão, vai tremer. Agora, neste momento, a pressão para ter que fazer resultados ainda está mais do outro lado, porque ele de facto abriu aqui uma margenzinha, ou pelo menos segurou uma margenzinha em relação ao Urcatos, abriu em relação ao Fritz, e isso faz com que, apesar de tudo, ele até possa não defender o seu título, ou não fazer um brilharete, quer esta semana, quer na próxima, e ainda assim qualificar-se para as finals. Também te vou dizer, eu acho que, apesar de tudo, apesar desta tremedeira toda, eu acho que a menos que o Berto Urcatos ganhe um segundo Masters de 1000 esta semana, ou que o próprio Taylor Fritz consiga fazer um resultado incrível, eu acho que Holger Rune, apesar de tudo, merece ir às finals, Sim. porque fez uma primeira metade de época, uma primeira metade, vá, 60% de época muito, muito bom, e acho que depois de ter sido o primeiro suplente o ano passado, ele quase que seria um bocadinho injusto ir outra vez para Turim como primeiro suplente, porque de facto E acho que é alguém que dá mais ao torneio, sem desprimor pelo Urcatos ou pelo Fritz, mas é alguém que vai dar mais ao torneio, vai.
tem outro carisma, e eu acho que isso pesa muito quando estamos a falar de duelos entre os melhores do mundo. E eu acho que, mesmo sem estar propriamente com grande confiança, acho que o Holger Rune pode fazer mais mostra, porque falamos de alguém que já ganhou a Novak Djokovic mais de uma vez, já teve batalhas em que se calhar ninguém dava nada por ele, e ele acredita claramente que é melhor e que vai ganhar. E o Taylor Fritz, por exemplo, com o Djokovic, a coisa corre sempre muito mal, por uma comparação muito direta. Sim, concordo a 100%. De facto, vão ter sempre que ficar bons jogadores de fora. Claro. Casper Ruud, o vice-campeão do ano passado, vai muito provavelmente ficar de fora. Eu acho que, apesar de tudo, por isso que dizes, eu concordo a 100%. Holger Rune tem aquela arrogância de alguém que gosta de defrontar os melhores jogadores do mundo. Ele não tem medo de Djokovic, não tem medo de Sinner, não tem medo de Alcaraz. Depois acho que seria muito giro. Isso pode acontecer já esta semana, mas seria muito giro também ver em Turim o Boris Becker reencontrar o Uhum. Djokovic, agora do outro lado da barricada. Acho que ia ser engraçado, acho que ia ser engraçado também por esse ponto de vista. Agora lá está. Vamos ver se Olga Rune merece ou não lá estar. Ainda sobre Paris, temos o número um em disputa. Algumas dúvidas, não é? Em relação ao estado físico do Carlos Alcaraz, diria que tudo o que dissermos aqui, enfim, pode ser um bocadinho prematuro, porque ainda não o vimos jogar em Paris. Tem sido um torneio que ele jogou duas vezes e nunca teve muito sucesso. Houve um ano em que colapsou a ganhar por 5-0 frente ao Hugo Gaston, há 2 anos. O ano passado, lesionou-se e perdeu nos quartos de final diante do Holger Rune. Como é que tu vês a possibilidade de Carlos Alcaraz eventualmente passar para a frente do ranking? Porque isso é uma possibilidade, basicamente, assim de cabeça, eu acho que ele teria de ganhar o torneio, Djokovic tinha de perder antes da final, não é? Exatamente. Qualquer coisa assim, para entrar em Turim já na frente. Caso contrário, à partida, a decisão do número um irá sempre para Turim, quer chegue lá um à frente, quer chegue o outro, mas como é que tu vês isso? Até porque Novak Djokovic, como sabemos, ele é o melhor de todos os tempos em muitos torneios, mas em Paris é claramente o melhor de sempre e é um torneio onde ele normalmente joga muito bem. Sim, não só há o facto de Djokovic parecer estar muito tranquilo e numa fase muito boa da vida dele, a verdade é essa, e há de chegar completamente descansado e fresco fisicamente para esta reta final de temporada, depois de ter tirado aqui um tempo para parar na sequência do US Open, como depois há o lado de Alcaraz em que é um bocadinho uma incógnita e ele tem dado sinais. eh, Podem ser se calhar considerados um bocadinho preocupantes, a dizer que ainda não está, estaria a mentir se dissesse que estava a 100%. É verdade que foi um treino, mas treinou com o Novak Djokovic e a coisa não correu muito bem. Portanto, os sinais não estão muito positivos. Agora, é óbvio que ele pode, à medida que o torneio avança, recuperar essa confiança e ir ganhando o ritmo, mas confesso que me custa aqui um bocadinho imaginar o Carlos Alcaraz a conseguir fazer o resultado suficiente para ser o número um no fim do torneio. Como disseste, ganhar o torneio e o Djokovic não chegar à final, para já ele não depende só dele. Se o Djokovic chegar à final, a conversa está logo terminada no que diz respeito à luta pelo número um. Mas está-me a parecer difícil que seja neste torneio que o Alcaraz vai conseguir apresentar um grande nível e um grande momento de forma para conseguir vencer, conseguir chegar à final. Posso enganar-me, mas a minha sensação é de que ele não está lá de facto encaminhado para isso. Agora, veremos, lá está. O OGLS também não devia ter ganho, ou não era suposto ganhar Basileia e ganhou. Mas parece-me difícil que isso se torne realidade. Até, por exemplo, o primeiro encontro dele, ele é favorito de forma esmagadora, mas o Roman Safiullin, quando está naqueles dias e quando lhe dá na cabeça, bate na bola como se não houvesse amanhã. E não sei, mas vamos ver. Também não sei se as condições de Paris favorecem ou não o Alcaraz da maneira como ele chega, o corte está muito lento, é um bocadinho uma incógnita, mas há tantas dúvidas e tem havido sempre tantas certezas com o Djokovic em Paris que eu não arrisco ir contra o Sérvio aqui neste torneio. Eu acho que em teoria as condições até são boas para o Alcaraz, ou seja, o corte, ele gosta destas condições, ele gosta de piso rápido, não muito rápido. Basta ver o que é que ele já fez em Miami, o que é que ele fez este ano em Indian Wells, foi talvez o melhor torneio do ano de Carlos Alcaraz, pelo menos em piso rápido foi seguramente. Um, ou seja, as condições em teoria, o que eu acho que ele não gosta muito é de jogar em recinto coberto. Hum. Se não estou em erro, não tem nenhum título em indoors. Acho que não estou em erro. Acho que é as únicas condições de jogo em que ele nunca ganhou, mas por outro lado, quer dizer, já fez meias finais em Basileia, meias finais em Viena com 18 anos,
já ganhou alguns jogadores de qualidade. Eu estou muito curioso para ver Carlos Alcaraz jogar as ATP Finals, é uma coisa que também nunca vimos, vê-lo jogar dia sim com jogadores do top 10. Portanto, vai ser curioso vê-lo. Não sei se as condições são assim um handicap tão grande. Agora, acho que a sua forma tem sido um bocadinho duvidosa. Foi duvidosa na Ásia, grosso modo. Um, Agora, por outro lado, sinceramente, se me chocaria muito vê-lo ganhar em Paris, se calhar não, porque ele já fez tanta coisa que nós não esperávamos, que honestamente acho que se ele agora desatar a jogar como se não houvesse amanhã, já não há assim tanta margem para ele nos deixar surpreendidos nesta altura do campeonato. E lá está, acho que a questão do número um, acho mais difícil Djokovic perder com outro jogador que não seja Alcaraz do que propriamente Alcaraz ganhar o torneio. Acredito que numa Sim. final entre os dois, se houver uma final entre os dois, e seria sempre bom, obviamente, para o ténis que houvesse, mas se houver uma final entre os dois, acho que será sempre um jogo quase 50-50, independentemente do sítio onde seja jogado, porque a partir do momento em que ele ganhou a Djokovic na final do Wimbledon, pode também fazê-lo na final de Bercy. Mas concordo contigo, acho que há mais dúvidas do que certezas. No entanto, tenho alguma esperança de que Carlos Alcaraz possa aparecer a grande nível e é também um desejo, porque eu acho que o circuito é bastante mais entusiasmante quando temos os dois a jogar bem ao mesmo tempo. Ainda antes de vos deixarmos, notas para o circuito feminino, hoje não temos aqui a companhia dos nossos colegas brasileiros, mas acho que vale a pena destacar aquilo que a Beatriz Haddad Maia fez em Zhuhai. Não ganhou um título, ganhou dois, ficou mesmo à porta do top 10. Diria que tem muitas hipóteses nos primeiros meses do próximo ano se consolidar no top 10, porque ela não defende muitos pontos, diria praticamente até Roland Garros, onde defende meias finais. Mas como é que viste essa semana da Beatriz Haddad Maia e lançando já o repto aqui para o início das WTA Finals? Nem sei muito bem o que dizer. Para além de tudo o que se está a passar e das críticas das jogadoras, umas dizem que o corte não tem ressalto, outras que as linhas estão tortas. Do ponto de vista competitivo, quatro encontros, todos resolvidos em dois sets. Dos oito sets, três foram 6-0, dois foram 6-1. Não está a ficar uma boa imagem, não é? Está muito estranho, mas falemos primeiro do lado bom da Beatriz Haddad Maia, foi de facto, e nós tínhamos falado disso no podcast da semana passada, em como ela teria aqui uma grande oportunidade para fechar bem a época, era um torneio que também era imprevisível e de facto foi uma semana de sonho para ela, não dava para ter sido melhor realmente, foi tudo espetacular para a Bia, que passa de uma temporada. É verdade que fez meias finais de Roland Garros, mas especialmente a segunda metade estava a ser um bocadinho uma desilusão, e também falámos disso aqui sem tabus, porque de facto estava a ser um bocadinho desapontante, e de repente ela, com esta semana, acaba por apagar um bocadinho o que foi para trás, fecha o ano de forma brutal. Como dizes, está pertíssimo do top 10, eu estou aqui a ver as contas, ela está a 25 pontos da Bárbara Krejcikova, portanto tem todas as hipóteses de facto de voltar ao top 10 e é impressionante que ela tenha fechado assim um ano, é bom para ela e agora esperemos que ela consiga ser mais consistente logo no início de 2024. Quanto às WTA Finals, tem sido um circo, tudo o que se passa à volta, desde o corte só estar pronto, mesmo em cima do arranque do torneio, é tudo muito estranho, a areia que entra para dentro do corte também, é tudo realmente estranho e já se percebeu também que Cancún não era realmente a primeira opção, a ideia era o Ostrava, mas em Ostrava, a jogar em piso rápido indoor, o problema é que era na República Checa e se calhar a Arina Sabalenka não ia poder jogar, não iam deixar entrar lá, e isso era obviamente um problema. A Magdalinette falou disso, a dizer que se havia quase um pacto de que se a Sabalenka não joga, não joga ninguém, então não foram para o Ostrava. Mas quanto ao lado desportivo, para já a Sabalenka começou bem e Gasfiontech começou muito mal, mas depois acabou a arrasar, portanto acabou por pisar a Marketa Vondrousova. E estou curioso para perceber se a Coco Gauff isto é mesmo a sério e se ela vai conseguir manter este nível de forma. Esmagou completamente a Ons Jabeur, mas eu acho que ainda está tudo um bocadinho estranho e difícil de analisar porque houve tanta coisa à volta desta primeira jornada que é preciso a poeira ou a areia assentar para perceber melhor o que é que vai acontecer, mas diria que essas três estão bem lançadas. Veremos
quem é que se consegue juntar. Helena Rybakina foi uma grande desilusão, péssima a exibição contra a Jéssica Pegula, que se sente muito bem no México e veremos se aproveita a oportunidade. Sim, acima de tudo, e apenas para dar uma nota final, é que mais do que grandes exibições das jogadoras que ganharam, o que vimos foi terríveis prestações das jogadoras que levaram 6-0, 6-1 e 6-0, a seguir a Sim. estarem a ganhar por 5-2 no primeiro set. Quer dizer, não, a exibição da 11 Jabeur ontem é difícil de descrever. Só pode ser justificada, sinceramente, por problemas físicos. Eu acho que ela não está a 100%, a própria Marqueta Vondrousova também não. Isso é um problema que muitas jogadoras hoje em dia vão tendo. Agora, tudo isto, olhar para as WTA Finals do passado, para a Serena, para a Sharapova, para a Azarenka, para a Vinas, e depois pensar, eu imagino só um circo destes com a Serena e com a Sharapova a jogar. Isto era um barraco mundial, e até porque se envolvia uma das desportistas mais famosas do mundo, e assim parece que passa tudo como se o WTA fosse uma organização amadora, que evidentemente não é. Eu acho que é tudo muito, muito bizarro, mas enfim, cá estaremos na próxima semana então para ver não só quem são, quem é campeã, mas também para ver quem são, se já estiver fechada a questão do apuramento para Turim, que poderá ficar fechado ou não, uma vez que ainda falta mais uma semana. Nesta altura, o Alexander Zverev está mesmo a fechar o seu encontro, portanto, pelo menos este primeiro obstáculo ele vai conseguir ultrapassar, para dar um passo, diria, fundamental a caminho das ATP Finals. Já sabem, voltamos para a semana, continuem por aí, deixem-nos as vossas sugestões e comentários, nós voltamos para a semana com mais um episódio do nosso podcast. Até lá.